Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Ronda na TV. Hoje nós temos como destaque do dia o fim da greve dos garis e a questão das câmeras de vídeo monitoramento. Será que elas ajudam ou não na questão da segurança pública? Agora nós vamos a uma entrevista com a dona Marlene Fiorotti, presidente da Pestalozzi em Linhares. Dona Marlene, é um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio. O prazer é todo nosso em estarmos aqui para apresentar mais uma vez para a comunidade linharense o serviço prestado pela Associação Pestalozzi de Linhares, uma instituição filantrópica que cuida dos deficientes, das pessoas que têm alguma deficiência. E hoje nós temos o prazer de atender a 440 pessoas com alguma deficiência, seja ela pequena, grande ou média, mas as portas estão abertas para esse atendimento. Parabéns, dona Marlene, pelo trabalho que vocês desenvolvem. E é um trabalho filantrópico e que nós sobrevivemos de doações, seja elas quais forem, e de convênios com os governos municipal, estadual e federal. E nós contamos sempre com as doações que os membros da comunidade fazem para a nossa instituição. Contamos sempre com isso. É interessante, na verdade, ontem a dona Marlene fez um contato com a minha esposa e colocou uma situação que aconteceu a semana passada, que nós veiculamos a respeito de um assalto que ocorreu na Pestalozzi, em Linhares, onde foram roubados computadores, e ela fez o contato em tom de apelação e ela vai dizer o porquê que ela está aqui, mas nós vamos chamar a matéria e vamos pedir para que depois ela diga o porquê de ter vindo aqui, por favor. Não, sem a matéria? Então, dona Marlene, por gentileza, faça os comentários. Infelizmente, na segunda-feira, quando nós chegamos para iniciarmos os trabalhos da semana, fomos surpreendidos com um assalto que aconteceu dentro da nossa instituição, da escola propriamente dito. A sala onde fica o computador mãe, a alma de toda a nossa instituição, foi roubado. Tiveram o prazer de arrombar a janela com grades de ferro, com uma peça de todo o tamanho, e ali levaram o nosso computador. Uma sala onde tem muita coisa importante, inclusive talões de cheques, dinheiros que a gente arrecada para a manutenção da instituição. E nos deram os desprazeres de apenas levar o computador. Então é muito triste a gente ter que comentar isso com uma comunidade, uma instituição que vive exclusivamente de doações, da caridade do povo linharense e às vezes de outros lugares. Um indivíduo, talvez sem trabalho algum, ir lá e arrombar exatamente a nossa casa. É muito triste. E a gente não sabe nem o que faz. Nós estamos com pés e mãos atados, sem saber por onde começar. Dona Marlene, nós temos certeza que se esse meliante, esse infeliz, tiver mãe, tiver um filho, tiver alguém deficiente na família, que ele vai devolver. Na verdade, a dona Marlene, ela só quer que devolva o HD. Olha a simplicidade da dona Marlene, porque senão ela não vai poder desenvolver a atividade com essas pessoas deficientes. Então eu clamo aqui por esse cidadão, se é que nós podemos chamá-los assim, que ele ponha a mão na consciência e que devolva esse HD. E eu digo mais, se por um acaso você foi identificado nesse ato seu de bondade de devolver, eu mesmo faço a sua defesa em juízo. Você está me entendendo? Você não vai correr nenhum risco, entre em contato aqui com a produção, entre em contato comigo, mas vamos ajudar a instituição Pestalozzi dessa maneira. E outra coisa, vamos dar computadores, gente. Se vocês doarem, eu prometo que vocês vão vir aqui no estúdio e vão receber os parabéns, entendeu? Porque se nós não fazemos, nós temos que ajudar e incentivar a quem faz. Então, dona Marlene, olha, eu me sensibilizei muito ontem pelo apelo que a senhora fez à minha esposa. Parabéns. A sociedade linharense tem a oportunidade de mudar uma realidade, de ajudar. Vamos fazer a diferença. Só criticar o governo também
não resolve, ok? Certeza. Se cada um fizer a sua parte, com certeza nós chegaremos lá. A nossa instituição está de braços abertos para visitas, para doações e devolver principalmente o nosso HD, que está com tudo ali dentro registrado. Projetos e etc., que fazem falta e muita falta para nós. Muito obrigado, dona Marlene. Infelizmente, nós temos um breve comercial. Bom, como na televisão tudo acontece aqui ao vivo, nós estamos aqui com o repórter Carlos Henrique, Cláudio Henrique, me desculpe, com uma matéria que com certeza interessa a toda a nossa cidade, a todo o linharense, que diz respeito à votação das contas do nosso ex-prefeito e atual deputado estadual, Guerino Luiz Anon. Por favor, Tudo bem, doutor Oswaldo? Pois é, a nossa equipe acaba de chegar da Câmara Municipal, né, que realizou uma sessão extraordinária exatamente para votar as contas do ex-prefeito Guerino Anon relativas ao exercício, ao ano de 2011. E os vereadores que compareceram, os 9 vereadores que compareceram, votaram por unanimidade pela rejeição dessas contas que haviam sido aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, mas acabaram, algumas ressalvas, né, com ressalvas, os vereadores se basearam nessas ressalvas e fizeram a negativa, né? Votaram pela rejeição das contas do ex-prefeito. 9, eu disse, dos 13 vereadores compareceram à sessão da Câmara convocada pelo presidente na noite de ontem, ou na noite desta terça-feira, exatamente para votar essas contas. Durante a sessão desta terça-feira, foi dada a oportunidade para que o ex-prefeito Guerino Anon pudesse formular a sua defesa. E assim foi feita, tanto oral quanto por escrito. A defesa foi entregue pelo advogado, o Lucas Escaramuça, que depois se pronunciou também na tribuna da Câmara, falando que o atual deputado não teve o direito de defesa resguardado, enfim. Já de acordo com o presidente da Câmara, Milton Colega, diz que a Câmara cumpriu seu papel de órgão fiscalizador do Executivo Municipal. O presidente disse que foi uma votação imparcial e que a própria Câmara Municipal de Linhares foi a fundo nas investigações das ressalvas feitas pelo Tribunal de Contas do Estado. Durante a sessão para a defesa do ex-prefeito, o presidente da Câmara chegou a receber um pedido do Tribunal de Contas, enviado no finalzinho da tarde de ontem, doutor Oswaldo, para que essas contas, todo esse processo fosse levado de volta para o Tribunal, para que eles pudessem avaliar essas ressalvas, né, mais a fundo e ver se não houve nenhum equívoco. Após consultar a Procuradoria da Casa, o presidente optou por fazer a votação nesta quarta, pela manhã, foi agora há pouco, às 10 da manhã, e assim foi feita. 9 vereadores votaram pela rejeição das contas do ex-prefeito Guerino Anon. Os 4 vereadores aliados do ex-prefeito, o doutor Amantino, o Fabrício Lopes, o José Cardia e Joel Celestini, não compareceram a esta sessão. Nós vamos agora acompanhar uma entrevista que fizemos assim que terminou a sessão com o presidente da Casa, que faz um resumo de todo esse processo. Vamos acompanhar. Nós estamos tramitando desde o dia 9 de dezembro na Câmara Municipal o projeto que trata das contas do exercício 2011, o parecer prévio do Tribunal de Contas. E há muitos meses já vem se arrastando solicitação de documentação e a Câmara cumpre o seu papel no que diz no artigo 37 da Constituição Federal, que cabe ao Legislativo Municipal fazer o julgamento das contas do prefeito municipal. O advogado de defesa do ex-prefeito Guerino Anon alega que não foi dada a devida oportunidade para que ele pudesse se defender. Nós estamos cumprindo a decisão judicial. O processo na tramitação no Legislativo, houve várias demandas judiciais e dentro da demanda judicial houve um processo onde o magistrado do município de Linhares deu 30 dias para que possa ser apresentada a defesa escrita ou manifestação oral. Esse prazo ele se encerrou, então é um prazo que vai com a Justiça, não é um prazo com a Câmara. Teve a oportunidade de estar aqui. A Câmara não entrou com nenhum recurso para tentar adiantar a votação. Nós obedecemos a decisão jurídica no seu todo, obedecendo o prazo dos seus vencimentos, a partir do primeiro dia que foi contado. E nós abrimos a oportunidade e no último dia, inclusive, não havia sessão ordinária na Câmara Municipal e nós convocamos uma sessão específica para exatamente dar a oportunidade de ampla defesa e a defesa oral. E assim o mesmo eu não quis fazer. Com base no que foi discutido, o parecer do Tribunal Pleno da sua decisão haveria
os seus conselheiros decidiram pela aprovação com ressalva, porém, antes da aprovação com ressalva, os pareceres da Controladoria Externa, pareceres do Ministério Público de Contas e do conselheiro relator Carlos Hanna, que foi voto vencido, eram pela rejeição. Dando entrada no processo da Câmara Municipal, as comissões de Finança e Orçamento verificou, com base nas solicitações dos vereadores com pedido de informação, e nós estamos recebendo muitos documentos para averiguação. E nesse processo foi identificado muitas situações de verbas que o município perdeu com a ausência da certidão de regularidade previdenciária. Ou seja, o município ficou negativado pelo não pagamento das suas obrigações com a Previdência Social. E isso gerou milhões de prejuízos ao município, está constatado na tramitação do projeto, nas laudas, e foi para a votação. O parecer precisava de 9 votos para ser modificado, e os vereadores, assim, com a maioria qualificada, 2/3, optaram por rejeitar o parecer prévio do Tribunal de Contas com base nas informações levantadas na tramitação do projeto na Câmara Municipal. Como o senhor avalia esses inúmeros pedidos, né, do ex-prefeito para uma nova avaliação, inclusive esse de ontem às 18 horas. Como é que o senhor avalia, quais as justificativas o senhor acha que o ex-prefeito poderia apresentar de forma que pudesse fazer com que os vereadores mudassem de opinião? Nós na sessão já informamos e todos os vereadores tiveram ciência do processo de defesa do referido do ex-prefeito do município, mas nós temos que nos atentar que o processo legislativo tem que acontecer. A Câmara Municipal é a responsável por essa tomada de contas. Todas as decisões judiciais que aqui foram entradas contra a Câmara Municipal, contra o presidente, as que tiveram decisão contra o Legislativo, nós acatamos imediatamente. A Justiça do município deu o direito que o regimento da Câmara é omisso quanto à fase de defesa. O regimento da Câmara ela não prevê. Então a Justiça ela deu esse prazo. Infelizmente a Câmara recebeu uma defesa que não foi convincente aos colegas. Como cada um tem direito ao seu voto, eu, por exemplo, votei não pela rejeição das contas, porque entendi que o dano ao erário no município, o prejuízo, posso dizer que é incalculável devido às verbas que o município perdeu no sistema de convênio com o governo federal. Presidente, não há como deixar de mencionar que isso mexe com a questão política de Linhares. Claro, deixa o deputado estadual Guarino Zanon sem a possibilidade de disputar as eleições para a Prefeitura de Linhares no próximo ano, e isso é o que muito se fala aqui pela cidade. Muito se fala também que foi uma decisão política. O que o senhor tem a dizer sobre esse assunto? Não vejo como decisão política, porque o que nós analisamos aqui é o que o Tribunal de Contas, que não é político, analisou. Todos os pareceres contrários que tem no processo foram identificados pelas nossas comissões do relator especial e consta nos autos. Não é um ato político, porque nós temos que fazer o nosso dever. É dever da Câmara, de acordo com a Constituição Federal, analisar as contas do prefeito, como é da Assembleia Legislativa o direito de avaliar as contas de um governador. E aqui no município nós temos que ter. A Câmara fez seu papel, que é exatamente legislar sobre as questões das contas, e não vejo como decisão política, e vejo sim como uma decisão que os membros do Legislativo Municipal optaram por seguir os órgãos técnicos do tribunal, que é a Controladoria Externa, Ministério Público de Contas e o voto do relator Carlos Hanna. Agora, como que o senhor interpreta esse pedido do próprio tribunal de que as contas voltassem para o TC na noite de ontem? A Procuradoria já se manifestou quanto a essa situação. É uma decisão que a Procuradoria nos resguardou o direito de continuar a tramitação, pois fere o que diz o regimento interno e a Lei 657. Infelizmente, a decisão que veio era uma solicitação para exatamente como foram várias na Justiça para tentar travar a votação. Vocês podem observar que desde o dia 9 de dezembro, então há diversos meses nós estamos tentando debater as contas e nós não conseguimos. A Procuradoria imediatamente já fez a pesquisa, a consulta, baseou-se na lei do Estado, baseou-se no regimento interno do Tribunal de Contas, e nós demos prosseguimento, pois o documento ele não tinha embasamento legal, a informação da Procuradoria da Câmara Municipal. Bom, a alegação do tribunal é exatamente que as ressalvas enviadas, elas precisariam ser revistas porque poderia haver erro de cálculo. O senhor acha que isso não traz prejuízo para a votação de hoje, exatamente a avaliação dessas ressalvas?
Não vejo como prejuízo, porque o tribunal, já com as controladorias externas, 2 pareceres contrários, o Ministério Público de Contas com parecer contrário e o relator, Carlos Hanna, contrário, a Câmara foi exatamente nos pontos que foram dos seus pareceres e buscou as documentações exatamente junto ao IPAS, Instituto de Previdência do município, aonde as irregularidades levantadas pelo Tribunal de Contas foram constatadas e estão integralmente nos autos do processo da Câmara Municipal. Pois bem, ouvimos aí o presidente, hein, doutor Oswaldo? Agora vamos acompanhar o advogado de defesa do ex-prefeito Guarino Zanon, deputado estadual, o advogado Lucas Escaramuça. Acompanha a entrevista. Não desanima defeito em momento nenhum, isso não, definitivamente não. O que a gente fala aqui nesse momento é a mesma coisa que eu falei na tribuna. Isso cansa, porque cansa, na verdade, o processo democrático. É a primeira vez que eu vejo ser cerceado todos os direitos constitucionais de um cidadão. Antes de ser um ex-prefeito, de ser um deputado estadual, ele é um cidadão. E um cidadão que nada mais do que pediu de que fosse notificado para vir aqui e exercer a sua defesa oral, política, política e técnica, perante o município de Linhares, perante os munícipes. E isso lhe foi cerceado hoje. Hoje era prazo para apresentação de defesa. E Guarino não foi notificado para fazer sua sustentação oral. Esse foi o primeiro cerceamento. Agora, chegar ao ponto de hoje, marcar uma pauta de sessão para amanhã, sem deixar sequer os vereadores analisarem a defesa, é ato pavoroso. Os vereadores não têm prazo sequer para analisarem as defesas. Existem vários requerimentos que não foram devolvidos e não foram entregues aos vereadores. Então eles vão analisar a defesa, mas não vão analisar documentos que constam no processo. Na opinião do senhor, é um procedimento amanhã, no caso, nessa sessão de julgamento, já com a decisão já pronta, os vereadores já têm essa decisão? Não tenho dúvida nenhuma. Tivemos 2 vereadores que deixaram bem claro. Um falou, não estarei amanhã às 10 horas, porque é sui generis. Nunca a Câmara fez uma sessão às 10 horas. Nunca. Historicamente não fez. Hoje foi às 18. Então, um vereador, o Cardia, solicitou, não posso estar aqui porque tem uma intimação da justiça para estar na justiça como testemunha amanhã. Então, como que eu vou exercer o meu direito como vereador, como parlamentar, de vir aqui dar minha opinião, dar o meu voto? Então, já começou dessa forma. Depois, um outro vereador, o vereador Fabrício, falou, vamos dar a oportunidade, o vereador Joel, vamos dar a oportunidade de que a população venha e acompanhe, como de fato está acompanhando toda a imprensa, toda a população. E eles tiraram, dessa vez, o direito mais sagrado de todo cidadão. Eles tiraram o direito de um cidadão de Linhares vir aqui e presenciar a votação da Câmara na prestação de contas do ex-prefeito. Eles tiraram o direito do cidadão de vir aqui e de opinar. Isso é lamentável. Isso, para mim, viola o próprio Estado Democrático de Direito. Isso é algo muito sério. Muito sério. O senhor acha que é um julgamento estritamente político? Estritamente político, não tenho dúvida. Principalmente pelo que aconteceu hoje. Marcasse a pauta para amanhã às 10 horas, quando não tem vereadores presentes. E diga-se, chegou um parecer do Tribunal de Contas muito claro, dizendo existem erros materiais que os vereadores já tinham apontado aqui e que eles negavam que fosse entregue aos vereadores essas solicitações. E o Tribunal de Contas disse, não existe mais parecer prévio a julgamento. Tem que ficar muito entendido, o que vai a julgamento amanhã não é um processo da Câmara, como eles querem fazer entender. O que vai a julgamento é um parecer prévio do tribunal, que o tribunal suspendeu na data de hoje. Então, não existe o que ser votado. Só para a gente finalizar, o que a defesa pretende fazer a partir desse julgamento? Claro, a gente não sabe ainda o resultado, mas suponhamos que seja um resultado negativo. O que vocês pretendem fazer? Eu não tenho dúvida nenhuma, que tudo que se vai fazer amanhã aqui, o pior é a negativa de participação, de diálogo com o cidadão linharense. Isso é a maior violação e a mais grave de todas. Agora, não tenho dúvida de que tudo que se praticar aqui amanhã é nulo, completamente nulo, porque não existe objeto, não existe algo a ser deliberado, porque o parecer está suspenso pelo Tribunal de Contas. Pois é, viu, doutor Oswaldo? Uma situação inédita para nós aqui em Linhares, né? O ímpar nunca foi visto. Agora, é bom ter um advogado do nosso lado aqui, porque a gente cuida de levar as informações, mas é bom explicar, né, doutor Oswaldo? O que acontece agora? O atual deputado e ex-prefeito está inelegível, não pode se candidatar, por exemplo, à prefeitura de Linhares mais? É relativo. Tudo é muito relativo. Iago, você pode abaixar um pouquinho? Está dando microfonia, por favor. Tudo é muito relativo.
Se o Tribunal de Contas, em análise, disser que as contas não têm ressalva, não vale nada a sessão da Câmara. Mas se elas desconfirmarem as ressalvas, está inelegível. O próprio tribunal, nesse pedido, foi para corrigir um erro material. Que ele próprio poderia ter cometido. Mas hoje, bem cedo, eu fui fazer uma audiência e nós começamos a conversar e foi uma decisão monocrática, de apenas um conselheiro. Isso ainda pode ser colocado depois em apreciação pelos demais conselheiros e eles discordarem, inclusive. Entendeu? Agora, eu estava querendo dizer para o doutor Lucas aqui, nós vivemos numa democracia. Eu acho que todos têm o direito de defesa. Se cercearam realmente o direito de defesa, eu não posso concordar com isso. Mas, na verdade, está valendo. Porque o Poder Legislativo, ele é soberano. Ele tem o poder de não concordar, ele tem o direito de não concordar e o poder de não concordar com o Tribunal de Contas. Realmente tem um cunho político muito grande. Então, quer dizer, está tudo perdido aqui para o deputado? Não. Porque se realmente as contas deles for revista e se chegar à conclusão de que não há qualquer ressalva a ser feita, que não há irregularidade, a sessão data máxima vênia não terá valor algum. Agora, com a sua experiência, o senhor acha que o ex-prefeito, o que ele faz a partir de agora? O que ele pode fazer via judicial a partir de agora, a partir dessa decisão? Olha, se ele comprovadamente teve o direito de defesa cerceado, porque o presidente da Câmara disse que o regimento interno não prevê o contraditório e a ampla defesa. Entretanto, com o advento da Constituição Federal de 1988, não há que se falar de falta de previsão. Tem que haver adequação. Então, eu acredito que a defesa, que eu conheço o doutor Lucas e outros advogados aí, deve bater nessa questão. Olha, não houve possibilidade de defesa. E aí, meu amigo, judicializada a questão, quem é que tem a palavra final? O juiz. Se o juiz entender que houve cerceamento de defesa, ele vai anular tudo, a sessão, e aí eles vão ter que fazer uma nova sessão para analisar ou essas contas apresentadas ou as revistas pelo Tribunal de Contas. É uma situação, doutor Oswaldo, como eu disse, inédita, que não deixa de mexer com toda a situação política aqui do nosso município. Com certeza, isso muda todo um cenário. O Guerino vai concorrer, não vai concorrer, ele vai apoiar alguém, ele vai se unir a alguém, né? Aí já entra aí comentários, o prefeito vai vir à reeleição, não vai vir à reeleição, quem vai apoiar o atual prefeito? Tem o Luiz Durão, ele volta a ser deputado, ele vem como candidato a prefeito, é do mesmo partido de Nozinho Correia, PDT, é uma confusão. É uma conjuntura que não há como não discutir. E é ímpar, porque essa questão, por exemplo, de inexigibilidade em caso de condenação por órgão colegiado, que é a questão da Câmara, é novíssimo. Isso foi alterado na última eleição, no último minuto do segundo tempo. Aqui em Linhares nós tivemos casos parecidos, inclusive com o próprio ex-prefeito e ex-deputado José Carlos Elias, né? As contas dele também foram barradas. Aliás, antes de serem votadas na Câmara, né, ele conseguiu suspender essa decisão, mas isso não é novidade. Agora, a votação, como ocorreu hoje, é inédita aqui para o município. Olha, inclusive eu estava no Poder Judiciário agora pela manhã, eu fiz uma audiência e isso tomou conta, né, de toda a discussão, mesmo porque eu encontrei lá o Renato Rangel, porque está tendo uma audiência que poderia ou poderá reconduzi-lo ao cargo de vereador. E se por um acaso essa sessão fosse amanhã, a história é de que ele é um aliado do ex-prefeito Guerino Zanon. Não teria quórum suficiente ou majoritário para a rejeição das contas. A coisa mudaria de figura. Então, se ele conseguir anular aí essa sessão e o Renato voltar, olha aí. Há muita discussão ainda por vir, né? Eu acho muita coisa, muita água por vir. Pois é, doutor Oswaldo, só pedir permissão, ao longo da nossa programação, claro, mais informações no nosso Sim Notícias, também às 18h30 desta quarta-feira. Acompanhe todo o desdobramento desta situação inédita, né?
aqui para o município de Linhares a votação das contas do ex-prefeito e agora deputado estadual Guarino Zanon, que por hora, em tese, está inelegível para a disputa de 2016. Qualquer coisa você retorna, volta, mas agora nós temos que ir a um breve comercial. Agora nós voltamos ao ar com uma entrevista da secretária de Finanças, dona Maria da Conceição. Ela tem aqui uma notícia não tão muito boa, mas eu tenho certeza que ela vai também trazer uma solução para toda a população de Linhares. Dona Maria, a senhora pode nos dizer aí o que está acontecendo com relação à finança do município? Bom, boa tarde, bom dia a todos, né? Os municípios produtores de petróleo e gás, eles estão sofrendo um impacto na queda dos repasses dos royalties. Então, Linhares não é diferente dos outros municípios produtores. Então, nós estamos observando uma redução a partir do mês de janeiro. Janeiro foi uma redução ainda pequena. Em fevereiro e março, essa redução nos valores dos repasses dos royalties foram maiores, de forma que, atualmente, a gente tem uma situação que não é uma situação favorável no que diz respeito à arrecadação de royalties de petróleo. E qual percentual de queda, a senhora pode nos dizer? Olha, em dinheiro, em cifra, o que isso significa? Em valores, nós já temos uma redução, uma diferença de arrecadação em relação ao valor médio de 2014, em torno de 7 a 8 milhões. O que, para Linhares, isso tem um peso significativo. E o que isso significará para o popular? Vão ser mantidos alguns serviços essenciais? Vai deixar de atender alguma coisa? Qual é a estratégia que o município está buscando para contornar essa situação? A senhora pode nos dizer? Sim, é claro. Bom, essa redução, no caso dos royalties de petróleo, a gente busca compensar com outras arrecadações. Por exemplo, é claro que não é uma compensação total, mas nós observamos que nós tivemos uma elevação na arrecadação dos tributos municipais, especialmente o ISS. Tivemos também uma elevação no repasse do ICMS por parte do governo do Estado. Então, com isso, a gente consegue diminuir o impacto negativo da diferença dos royalties de petróleo. Mas, ainda assim, não é uma compensação total. E aí, a nossa estratégia, obviamente, primeiro, isso é o objetivo da nossa gestão. Primeiro, garantir os serviços essenciais ao cidadão, sem sombra de dúvidas. Eles estão garantidos? A população pode ficar tranquila com relação a isso? Sim, até esse momento, nós podemos garantir que o cidadão não vai perceber uma perda de qualidade ou de quantidade nos serviços oferecidos. Nós temos outras medidas que nós estamos já implementando, já colocando em ação, e eu acredito que esse impacto não vai ser sentido fortemente pela população, pelo cidadão linharense. Bom, não sei se a senhora teve oportunidade, na semana passada nós trouxemos ao ar uma entrevista sobre a mesma situação. Vitória perdeu a arrecadação e lá se lançou um programa chamado Nota Vitória. Eu fico pensando se o município de Linhares já conseguiu implementar alguma medida nesse sentido, porque é muito importante incentivarmos, não é isso? Com relação ao ISS, a questão do IPTU, isenção. Eu vejo muito pouco, às vezes, campanhas, pelo menos na rede e na TV, nesse sentido. O ano passado, a Prefeitura de São Mateus fez isso e conseguiu impactar muito na sua arrecadação. Tem alguma coisa a mais, alguma coisa aí que vocês estão elaborando? Fala mais a respeito dessa situação para a gente, por favor. Com relação à arrecadação municipal, eu posso citar um trabalho que foi desenvolvido ano passado, que foi a atualização do cadastro imobiliário, que houve, inclusive, muita discussão a respeito do assunto. Mas com esse trabalho de atualização, que não foi, na verdade, uma elevação na planta genérica de valores, ou seja, nós não elevamos os valores dos imóveis para efeito de IPTU, mas nós atualizamos a nossa base de cadastro. Com isso, nós tivemos um incremento em torno de 20% na arrecadação. Talvez aí essa notícia não tenha sido divulgada em forma de propaganda, mas esse trabalho foi feito
e ele continua sendo feito diariamente. Com relação ao IPTU, me disseram, inclusive, que uma empresa que havia sido contratada no governo anterior havia cometido assim, erros crassos, e isso que estava prejudicando a questão. As pessoas achavam que tinha tido aumento e que não se tratava de uma atualização. Isso foi corrigido? Houve muito barulho a respeito do assunto. Os erros que não foram assim tão grandes, mas os erros que foram identificados foram corrigidos. Isso não impede que o contribuinte reclame sempre, acha que o valor que ele está pagando é um valor elevado. Mas nós temos base para dizer que os valores do IPTU de Linhares são valores muito abaixo do que realmente comparado com o valor atual dos imóveis. Então, esse questionamento, um caso pontual ou outro, mas no geral não existiu essa falha generalizada. E qual será a maior dificuldade que o município enfrentará com essa diminuição na receita? Vocês já conseguiram fazer esse levantamento? Por exemplo, vai se cortar pessoal? Vai ser possível a questão do aumento? Investimento? Já foi feito um impacto, uma medida? O povo precisa saber disso. Sim, claro. Nós temos sim já algumas medidas em andamento. O prefeito já está analisando, já tem pronto um decreto de contingenciamento de despesas administrativas. Então, nós trabalhamos com essa realidade. Primeiro, nós temos que fazer o nosso dever de casa, então a redução das despesas administrativas, isso já está em curso, já tem um decreto pronto, o prefeito está analisando, né, deve assinar nos próximos dias. Além disso, a gente deve fazer alguns ajustes nas dotações das secretarias. Então, é possível, sim, que algum projeto ou outro tenha alguma redução, mas eu repito, não é um valor tão significativo que possa afetar a qualidade e a quantidade dos serviços prestados aos cidadãos, principalmente na área de saúde, assistência social e educação. Agora, com relação a valores que seriam repassados, por exemplo, na área de segurança, saúde, educação, vai ter corte? Ou vão ser mantidos os orçamentos previstos? Primeiro, a gente vai, obviamente, garantir que os projetos essenciais à segurança pública, à educação, à saúde, à assistência social, eles sejam protegidos. E essa aí seria a última alternativa, e eu não vejo ainda necessidade desse tipo de decisão. No momento, a gente está trabalhando com a redução das despesas administrativas e até um monitoramento melhor com relação a gasto pessoal. Isso é um dever, um trabalho constante que a gestão municipal tem que fazer. Mas você já sabe, assim, qual área que vai sofrer mais impacto? Porque geralmente, por exemplo, no Poder Judiciário, hoje sequer imprime-se a ata de audiência. Eles publicam e depois o interessado vai lá e tem que imprimir. Existe alguma coisa nesse sentido? Não, nenhuma medida e nenhuma secretaria específica. Primeiro, nós vamos naqueles projetos e atividades de natureza administrativa. Isso em todas as secretarias, preservando as secretarias que prestam serviços essenciais ao cidadão. Olha, meu muito obrigado à secretária, e nós estamos de portas abertas para ouvirmos aí qualquer explicação para acalentar aí o nosso povo linharense, né, que tanto precisa de notícias boas, né? São tantos impostos, aumentos de impostos, tantos cortes que realmente preocupa muito o nosso cidadão. Bom, acabou de chegar uma notícia aqui que um indivíduo por nome de André, argentino, tomou vários tiros lá no bairro Canivete, 7 tiros no bairro Canivete, e está no HGL. E o mais interessante é que a alcunha dele, o apelido dele é Mata Rindo. Então, Mata Rindo, quem mata rindo morre fácil. Cuidado. Nós queremos aqui alertar, inclusive, as autoridades, que me parece que se trata de briga de gangues. Canivete, bairro Aviso, bairro Shell, e provavelmente se for uma briga de gangue, esse pessoal vai entrar lá no hospital lá para matar esse camarada, hein? Fica aí o recado aí para a gente evitar mais um homicídio no município de Linhares. Nós queríamos também dizer que a greve dos garis aqui no município chegou ao fim, então a coleta de lixo vai ser regularizada. Infelizmente, nós chegamos ao final de mais um programa Ronda na TV, e assim que nós tivermos novas notícias a respeito da situação do ex-prefeito Guerino Zanon, vai ser noticiado.